Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam bem, com a graça de Deus. Pra quem não me conhece, muito prazer, eu me chamo Giovana e esse é o canal Minha Vida Entregue a Deus. Sejam todos muito bem-vindos e eu espero que através desse vídeo e dos outros vídeos aqui do canal, a sua vida seja edificada e te aproxime de Deus ainda mais. Então chega de enrolação e bora pro vídeo. Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o pecado e como o pecado, ele nos afasta de Deus. A gente vê isso, né, que o pecado nos afasta de Deus desde o princípio. Quando o homem e a mulher, o primeiro casal que Deus formou, eles pecam e desobedecem a ordem de Deus e aquela conexão, aquela intimidade que eles tinham com Deus é cortada, é quebrada. E a gente vê isso porque quando a gente lê a Bíblia e a palavra de Deus, a gente vê que Adão e Eva, eles tinham uma intimidade e um relacionamento muito íntimo e muito próximo com Deus. E quando eles pecam, eles decidem por desobedecer a Deus, aquela conexão, aquela intimidade é quebrada. A conexão entre o homem e Deus, ela é quebrada a partir do momento que o pecado, ele entra no mundo pela atitude do primeiro casal. Deus, ele odeia o pecado. Odeia. O pecado, assim, pra Deus é algo, assim, terrível aos olhos de Deus. Jesus, ele foi um homem reto e direito, que viveu aqui na terra e veio pra cá, deixando a sua glória, veio pra cá pra cumprir a vontade de Deus. E a gente vê que de vez em quando não, e a gente vê que Jesus, ele falava isso na Bíblia, que ele tinha vindo pra cumprir a vontade que o Pai lhe deu. E a gente vê que Deus se agradava do que Jesus fazia, das obras de Jesus. Porque tanto que ele fala uma hora na Bíblia, este é meu filho amado, em que me compraz, em que tenho alegria. Então Jesus foi um homem que viveu uma vida reta e direita aqui quando ele veio aqui para a terra. E Jesus, ele nos conta lá em João 8, versículo 29 o seguinte: e aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado sozinho, porque eu faço sempre as coisas que lhe agradam. Então Jesus aqui nos diz que ele não estava sozinho, porque o Pai não o deixava sozinho e que ele fazia as coisas que agradavam ao Pai. Então a gente vê aqui que Jesus fazia as coisas que agradavam a Deus. Então Deus estava com ele. Deus não havia o deixado sozinho. A vida de Jesus era agradável aos olhos de Deus, mas como um sacrifício vivo, um cordeiro imaculado, ele levou sobre si todos os nossos pecados. Todas as nossas iniquidades, ele levou sobre si. E aí nesse momento em que ele carrega sobre si o pecado de todo o mundo, ele se torna pecado por nós. E lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, diz o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, fê-lo pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então Jesus, aquele que não havia pecado, aquele que não conhecia o pecado, se fez pecado por nós. Levou sobre ele todas as nossas iniquidades, todo o pecado que havia para nós e toda a morte que era para ser nossa, ele levou sobre si, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. E no momento em que ele leva sobre si, ele carrega as nossas iniquidades, para que nós pudéssemos ser salvos e para que nós pudéssemos ter aquela conexão lá do início de volta, para que o homem pudesse ter paz com Deus e ter conexão e intimidade, pudesse ser salvo novamente, ele se torna pecado. E é tão insuportável a Deus que Deus vira as costas, digamos assim. Ele nos diz lá em Mateus capítulo 27, versículo 46: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso é, Deus meu, por que me desamparastes? Ou dependendo da versão, por que me abandonastes? Então, Jesus, ele se tornou pecado por nós, para que nós fôssemos salvos e para que aquela distância que havia entre o homem e Deus o homem pudesse ir até Deus novamente. Para que aquela conexão que havia entre o homem e Deus, que foi cortada, pudesse ser restaurada. Aquele fio que havia se rompido, pudesse voltar. Para que o sangue dele conectasse novamente. E o homem pudesse ter paz com Deus. Pudesse se relacionar de novo com Deus. Então, ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Então lá em Romanos 5,20 nos diz: onde o pecado abundou, superabundou a graça. O pecado nos afasta de Deus, mas a graça nos conecta ao Criador.
O pecado nos afasta de Deus, mas a graça nos conecta ao Criador. Porque onde o pecado abundou, superabundou a graça. Onde um dia nós éramos assim, não podíamos ter conexão com Deus. Quando o pecado quebrou a nossa conexão com Deus, Jesus veio para a terra, levou sobre si os nossos pecados para que nós pudéssemos nos conectar e sermos salvos de novo. Lá em Romanos 23, diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos nós pecamos. E distantes, destituídos estamos da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Nós somos todos pecadores. E se dissermos que não somos, já estamos pecando. Porque não há um justo sequer. Não há uma pessoa boa aqui. Todos nós pecamos. Todos nós pecamos. E destituídos estávamos da glória de Deus. Mas por meio de Jesus Cristo, que veio aqui na terra e levou sobre si todos os nossos pecados, nós fomos salvos. Fomos justificados em Deus. Então o pecado nos afasta de Deus. E por meio de Jesus Cristo, que morreu por nós, nós podemos novamente ter uma conexão com Deus e podemos ser salvos. Jesus não morreu à toa naquela cruz. A nossa vida, a nossa morte, quem morreu foi Ele. E nossa vida hoje é graças a Ele. Nós fomos salvos pela graça. E não foi de graça porque Ele morreu em nosso lugar. E não foi uma morte, morreu, pronto. Ele viveu como humano, ele sofreu, tudo tá na Bíblia. E a morte de Jesus Cristo, pela visão médica, torna isso assim mais impactante ainda. Jesus não morreu à toa. Então que vida nós estamos levando? Porque a gente comete o pecado continuamente. A morte de Jesus, nós estamos fazendo valer a pena? Sabe, o pecado nos afasta de Deus. Esse é o tema do vídeo. Então que nós venhamos tentar abandonar essa prática do pecado, esse hábito. Não sei o que te afasta de Deus, não sei o que é que te prende e que não te deixa seguir adiante. Então que nós venhamos abandonar isso, que nós venhamos tentar resistir ao diabo, porque resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Às vezes nós somos acusados, o inimigo nos acusa de coisas que nós fizemos, ou de coisas que a gente já nem pratica mais, mas Deus te diz que vós sois geração eleita, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus. Então não dê ouvidos ao diabo e mude de vida, porque Jesus morreu por você, para que hoje você tivesse vida e vida com abundância, para que você fosse salvo e fosse justificado em Deus. Então não deixe com que a morte de Jesus seja em vão. Mude de vida e se aproxime de Deus. Tá bom? Eu nem sei que rumo esse vídeo tomou, porque na verdade já somos lá. Mas enfim, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Nós não estávamos no Éden quando o primeiro casal pecou, quando Eva e Adão pecaram e comeram do fruto proibido, mas também nós não estávamos no Calvário quando Jesus Cristo morreu por nós. Então onde o pecado abundou, superabundou a graça. A graça foi maior. A graça superabundou. Mas enfim, então mude de vida, tome um jeito. E assim, como diz o filme A Forja, ele morreu por mim. Como pode ele não ser tudo pra mim? Jesus é tudo pra nós. Jesus é a nossa vida, porque nele nós... Sabe? É isso aí que você entendeu mesmo. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.